Pois é, meus amigos, é oficial. O governo Lula acaba de alterar as regras sobre o trabalho em feriados no comércio brasileiro. Isso vai impactar diretamente a economia do nosso país, vai impactar a sua rotina também, o seu dia a dia. Seja você o dono de um comércio, ou seja você uma pessoa que não seja dono de comércio, mas você precisa comprar alguma coisa. Imagina, você vai viajar para descansar num feriado, para uma cidade, por exemplo, turística. Você pode chegar naquela cidade e não ter comércio aberto na hora que você mais precisa. Olha só o problemão. Imagina você também que trabalha no comércio. Essas regras vão mudar completamente e vai trazer com certeza muita burocracia e vai impactar diretamente a nossa mesa. Então vamos entender a fundo o que está acontecendo. Antes de a gente seguir a fundo, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal se você se interessa por esse assunto sobre a economia do nosso país. Bom, meus amigos, o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. Acabou de ser publicado no dia de hoje, regra sobre o trabalho em feriados no comércio é oficializada. Veja o que muda e os setores que serão afetados. Acordo oficializado pelo governo Lula prevê que o funcionamento do comércio em feriados, a partir de agora, dependerá de convenção coletiva, com exceção das atividades que já têm autorização permanente. Ou seja, imagina que você seja o dono de uma peixaria e na Semana Santa, ali na Sexta-feira da Paixão, que é justamente o dia que uma peixaria ganha mais dinheiro para pagar suas contas, para pagar o seu funcionário. Estão esperando ali uma semana muito boa de faturamento, né, para manter a peixaria funcionando ao longo do ano inteiro. Imagina que você seja o dono da peixaria e fala o seguinte: olha galera, é o seguinte, a gente vai ter que trabalhar aí nesse feriado, eu vou pagar a mais como a lei determina, eu posso fazer aqui algum acordo com vocês de dar alguma bonificação aqui para vocês, então a gente vai trabalhar no feriado. Só que agora isso não depende nem apenas somente do funcionário e nem também depende apenas do dono da empresa. A partir de agora entra um terceiro elemento, meu amigo. Qual que é o elemento? Sindicato. Quem vai determinar se o trabalhador vai trabalhar ou não vai ser a convenção. Essa convenção ela é regida por um sindicato. Pode ser que o trabalhador queira trabalhar no feriado para ganhar mais dinheiro, pode ser que o dono da peixaria vai querer trabalhar, obviamente, no feriado para ganhar mais dinheiro, mas o sindicato pode falar: não, Nanina, não. Não vai acontecer assim não, a não ser que a gente negocie. Vamos sentar e vamos negociar. Você está entendendo o problemão que isso aqui pode causar? Vamos entender a fundo. Olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego oficializou na tarde dessa terça-feira, dia 21 de julho de 2026, um acordo entre representantes de trabalhadores, não são os trabalhadores, representantes de trabalhadores, que são os sindicatos, e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados. Com as novas regras, o funcionamento do comércio em feriados dependerá de autorização prevista em convenção coletiva negociada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. Ou seja, chancelando exatamente o que eu acabei de dizer. Não é o trabalhador, não é o dono da empresa, o empregador que vai decidir. Serão os sindicatos, os representantes dessas atividades. Então, quais são as atividades? Eu vou trazer aqui mais para frente quais são elas. Na prática, a decisão unilateral do empregador não será mais suficiente para autorizar o funcionamento nesses dias. A exigência, porém, não se aplica a algumas atividades que já possuem autorização permanente para funcionar nessas datas. Ou seja, existem algumas atividades que, por lei, você não precisa negociar. Só que agora, o governo Lula tirou algumas que são justamente as mais importantes para mim, que é tudo relacionado ao comércio. Eu vou te mostrar aqui quais são as atividades. Vamos lá. A norma publicada pelo governo Lula não altera integralmente a regra da gestão do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro ele criou justamente essa regra para liberar os comerciantes de poderem trabalhar nos feriados, deixando a cargo tanto do empregador quanto do empregado para decidir se eles vão trabalhar ou não. Ou seja, isso aqui é uma relação entre empregador e empregado, não tem que entrar sindicato no meio. Até porque no momento que a gente vive, cara, cada dia aberto aqui é muito importante para ganhar mais fôlego aqui para os negócios. Então isso aqui foi algo extremamente positivo, de ter a possibilidade dos negócios abrirem no feriado e de negociarem o que eles iriam fazer ali. E agora o Ministério do Trabalho está alterando essa regra e 12 das 122 atividades autorizadas anteriormente pelo Bolsonaro serão afetadas. Quais que serão afetadas? Olha só, varejistas de peixe, você tem uma peixaria, tem que ficar de olho porque você vai ter que passar por essa convenção. Varejistas de carne frescas e caça, varejistas de frutas e verduras, varejistas de produtos farmacêuticos, farmácias, inclusive as farmácias de manipulação. Pois é, imagina, você está em casa, num feriado, sentindo uma dor de cabeça danada, querendo
querendo comprar aí uma Novalgina, você precisando de um remédio, você vai ligar para a farmácia e ninguém te atende. Por quê? Porque essa farmácia está fechada porque a convenção não liberou os farmacêuticos de trabalharem nessa data, nesse feriado. Esse supermercado também, cara, imagina, você trabalha a semana inteira, vai pegar aí um feriado para resolver as suas compras, a partir de agora o mercado ele vai estar aberto se passar pela convenção. Pode funcionar ou não. Olha só, mercados, comércio varejista de supermercados e hipermercado, cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos, inclusive também os transportes a eles inerentes, comércios de artigos regionais e nas estâncias hidrominerais, não sei nem o que é isso, comércio em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias, que é justamente nos feriados que o comércio nesses locais aqui mais faturam, né? E agora vai ter esse problemão aí pela frente. Comércio em hotéis, mesma coisa, comércio em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados, revendedores de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares, comércio varejista em geral. Ou seja, as lojas físicas, meus amigos, serão extremamente afetadas com isso. E para onde é que vai esse consumidor? Obviamente esse consumidor vai começar a comprar mais a partir de onde? A partir da internet. E quem é que domina a internet? Fala para mim. Tem aqui o Mercado Livre, cujo os vendedores cada vez mais são vendedores chineses. Inclusive o Mercado Livre, ele abriu um galpão, um centro de distribuição na China justamente para facilitar essa venda de produtos aqui para o nosso país. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card, vai aparecer aqui em cima, ó, onde eu detalho exatamente essa medida do Mercado Livre. Quem é que domina o e-commerce brasileiro? Também vem a Shopee, o AliExpress, a Amazon. Ou seja, se você precisar comprar um produto, as lojas vão estar fechadas, beleza, então eu vou comprar aqui através da internet. A entrega nesses e-commerces são entregas muito rápidas, inclusive. Muito provavelmente, dentro em breve aí, os feriados também vão funcionar, vai chegar produto no mesmo dia. Quem perde é o comerciante físico, o pequeno comerciante. Quem ganha com uma medida como essa são as grandes varejistas, meu amigo, que estão no e-commerce. Nesse momento vai estar lá aí, preparadinho para receber esse volume de clientes. Além disso, as empresas ainda devem respeitar a legislação municipal, porque existem alguns feriados municipais, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o aniversário da cidade do Rio de Janeiro não é feriado, mas o dia de São Jorge é feriado. Vai entender, alguma coisa bem esquisita isso. Agora, se é feriado, você vai ter que respeitar. E se vai ter que respeitar, vai ter que entrar em convenção para ver se os trabalhadores vão trabalhar nesse feriado municipal. Segundo o Ministério do Trabalho, a mudança reestabelece a legalidade e valoriza a negociação coletiva como instrumento de equilíbrio entre os interesses dos empregadores e dos trabalhadores. E você, o que você acha disso tudo? Você acha que é uma medida boa para o trabalhador, isso aqui? Você acha que é uma medida ruim para o trabalhador? É boa para o empregador? É ruim para o empregador? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Olha só o que disse o Ministério do Trabalho e do Emprego. O que nós esperamos é que tenha maturidade das lideranças sindicais, dos trabalhadores e dos empregadores em torno de uma mesa. Ou seja, gera toda uma burocracia e depois larga as pessoas para elas se virarem. Olha só, vocês têm que ter maturidade para resolver esse problema aí, porque vai ter muito problema, todo mundo sabe disso. Para que vocês possam encontrar soluções dessa loucura que a gente inventou aqui, muitas vezes para problemas que pareciam não ter solução, e quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando de uma possibilidade, diz aí o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vamos entender aqui como é que funcionam essas novas regras para você já ir se preparando. Você que tem um comércio, presta muita atenção. A convenção coletiva deverá estabelecer as condições para o trabalho em feriados, como pagamento em dobro, folgas compensatórias ou benefícios extras. Segundo a advogada especializada em relações de trabalho, a Fernanda Maria Rosignoli, ela diz o seguinte, ó, a principal mudança é a garantia de que o trabalho em feriados só poderá ocorrer se houver autorização expressa em convenção coletiva de trabalho. Isso devolve aos sindicatos o poder de negociação e assegura que as folgas compensatórias ou pagamentos de horas extras sejam previamente negociadas e fiscalizados. Na realidade, esses pagamentos de horas extras, eles são obrigatórios, isso vai acontecer, mas o que muda nessa história toda é justamente o sindicato, o poder
que o sindicato volta a ter na negociação com o empregador. Isso parece que tem a ver com o trabalhador, mas na realidade tem a ver com sindicatos. Porque se coloca no lugar de um trabalhador que precisa trabalhar, precisa ganhar uma hora extra, por exemplo. Se o sindicato não entrar em acordo com o dono da empresa, cara, esse trabalhador ele não vai trabalhar no feriado e não vai ganhar esse dinheiro. Agora, se a empresa não se adequar a essa nova realidade, tem consequência. Olha só, a advogada explica ainda que as empresas que funcionarem sem previsão em convenção coletiva, ou seja, tem o feriado, você não passou por uma convenção e vai abrir, o que vai acontecer? Poderão sofrer multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, além de responder a ações na Justiça do Trabalho. Pois é, meu amigo, quem empreende nesse país realmente está nadando muito contra a maré. Abre aspas, o funcionamento pode ser considerado irregular, gerando passivos trabalhistas significativos, diz a advogada. E tudo isso acontece como a situação dos comerciantes brasileiros estivesse a mil maravilha, coisa que não é o que está acontecendo. O que a gente mais vê aí são lojas fechando as portas. Quem fala que a economia brasileira está indo bem, que o comércio está indo bem, que a indústria está indo bem, é somente o PT e o governo, porque a realidade das ruas, meu amigo, elas estão escancaradas, elas falam por si só. E aqui eu separei alguns vídeos pra gente ver o desabafo dos empreendedores, das pessoas que empregam no nosso país, dos comerciantes. Como é que anda o comércio aí na sua cidade? É importante também você deixar aqui nos comentários. Quero saber como é que anda aí a sua percepção do comércio na sua cidade. Vamos ver o que diz aqui algumas pessoas sobre como é que anda o comércio. Olha isso aqui, ó. Centro de São Paulo. Agora é 10 para 1 da tarde. Olha a quantidade de lojas fechadas. Só tem uma loja aqui, 2, 3, 4 lojas funcionando nessa rua. O resto está tudo fechado. Reflexo do centro de São Paulo. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é normal? Me fala se é normal. Tá parecendo na época da pandemia que tudo tinha que ficar fechado. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Por que tá todo mundo fechando? Parece época da pandemia sem ter pandemia. Agora, centro de São Paulo tá assim. Imagina em outros lugares do Brasil, hein? Vamos ver aqui na Bahia. Como é que anda a situação lá na Bahia? Como é que vive em um movimento desse? Como é que sustenta a sua família com um paradeiro desse? Não tem como. Isso aqui vai acabar, rapaz. Não tem como. Não tem uma pessoa aqui, velho. Não tem um pé de pessoa de terça-feira. Querer tudo parado, ó. Isso é uma falta de respeito com os feirantes. Quem tava falando que era marketing antes fosse, mas infelizmente não é. É simplesmente a economia do nosso país nos forçando a isso daqui, ó. A não conseguir manter, simplesmente, custos altos, despesas altas, lojas grandes, ó. Então, assim, eu e mais dezenas estamos fazendo isso. Não estamos suportando, não estamos aguentando como que tá essa economia. Tá uma bosta, simplesmente a economia do nosso país. A gente não tem apoio de ninguém, sabe? É nós e Deus. A gente não tem rede de apoio, a gente não tem benefícios de nada. A gente tem que pagar todos os impostos bonitinho. A gente tem que arcar com todas as responsabilidades, mas a gente simplesmente não tem apoio de nada. Trabalha anos e anos pra construir as coisas, certo? Pra investir, pra pagar dívidas altas, impostos, tudo em dia. Mas e quando quebra? E quando a gente não dá conta do de quem? É Deus e nós, só. Então, assim, ai, porque meu emprego tá ruim, ai, porque eu tô ganhando pouco, ai, porque eu tô trabalhando muito. Amor, vai trabalhar por conta própria. Se ele tem que viver reclamando, vai trabalhar por conta própria, que você vai amar como que tá a situação do nosso país e a economia do nosso país, que só vai me entender aqui quem tá entendendo, né, do nosso país. Como que tá a situação da economia do país, a administração do país e a falta de mão de obra. Vai entender, vem, bora. Você fica imaginando, mano, aonde você tá errando. Tu vai numa loja vazia, tu vai noutra loja vazia, tu faz feira vazia, tu vai no feirão, tua loja tá vazia, mano. Aí tu vende na internet, não roda, parceiro, que é mentira. Só os gigantes que estão vendendo na internet, meu parceiro. Aí fica uma porrada de nego falando mentira, parceiro. Já não sei o que fazer mais, caralho. Como é que paga aluguel? Como é que paga as pessoas que trabalham com nós? Olha a cidade, mano. Tá direto desse jeito. Olha a cidade. Olha, é mentira minha. Olha a cidade, mano. Como é que você tá morto? Como é que paga a luz?